Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma reflexão necessária sobre os escombros da nossa civilização. Nós estamos em março de 2026 e enquanto você assiste a esse vídeo, a estrutura da realidade democrática sob seus pés está sofrendo uma mutação que faria os teóricos do século XVIII questionarem se a Revolução Francesa valeu o esforço de impressão dos panfletos. Gostaria de começar com uma pergunta que pode parecer simples, mas que carrega o peso de toda a nossa precariedade. Vamos a ela. Você já parou para pensar por que aceitamos, com uma naturalidade quase religiosa, que um único ser humano possui uma fortuna equivalente ao produto interno bruto de nações inteiras, enquanto milhões de pessoas cronometram o tempo de banho para economizar alguns centavos? A pergunta que realmente deveria nos tirar o sono hoje não é apenas quanto dinheiro esses indivíduos têm, mas sim como construímos uma lógica moral que justifica essa disparidade, enquanto o próprio espaço onde deveríamos debater essa injustiça, no caso, a esfera pública, está sendo privatizada e transformada em um shopping center digital onde o gerente reserva-se o direito de expulsar qualquer um que não siga as regras do lucro. A notícia que estampou o jornal The Guardian essa semana era intitulada assim: O legado de Habermas, esferas digitais e a morte do debate. Isso não pode ser considerado só mais um obituário intelectual, mas sim, e logicamente, um diagnóstico de emergência sobre como a ação comunicativa defendida por Jürgen Habermas, foi fragmentada por algoritmos de super ricos que compram não apenas políticos, tá? Não é só político, mas também toda a estrutura do discurso digital. Estamos vivendo o que Habermas chama agora de uma nova refeudalização da esfera pública. Se no passado suzeranos controlavam a terra, hoje os novos senhores feudais do Vale do Silício controlam o mundo da vida, colonizando nossos afetos, nossas opiniões e até nossas escolhas românticas através de códigos que operam acima de qualquer fronteira nacional. Neste momento, no G20, o debate sobre a tributação de 2% para os 3 mil indivíduos mais ricos do mundo deixou de ser uma pauta técnica de economistas de óculos fundo para se tornar uma questão de estabilidade democrática global. Estamos falando de uma proposta que poderia arrecadar 250 bilhões de dólares anuais para enfrentar crises climáticas e sociais, mas o que está em jogo é algo muito mais profundo. Na prática, seria o poder político que ainda emana do povo, ou ele foi permanentemente privatizado por uma elite que habita uma estratosfera financeira intocável. O que vocês acham? Para entendermos esse estágio de feudalismo digital, observem agora estes dados brutais que aparecem na sua tela e que mostram um retorno agressivo à desigualdade da Belle Époque, onde o rendimento do capital e das heranças vencia o rendimento do trabalho de forma esmagadora. Como vocês podem notar, o mecanismo técnico por trás desse fenômeno é matemático e cruel. O rendimento do capital acumulado cresce muito mais rápido do que a economia real, o que significa que, na economia da atenção de hoje, não importa o quanto você se especialize ou trabalhe, o dinheiro morto acumulado em paraísos fiscais vai crescer muito mais rápido do que o suor do seu trabalho vivo. E enquanto esse abismo cresce, somos mantidos em bolhas de filtro projetadas para que nunca olhemos para o lado e percebamos que o vizinho que pensamos ser nosso inimigo ideológico está na mesma balsa furada que nós. Vocês conseguem entender isso? Seu vizinho muitas vezes está na mesma balsa furada e você ali brigando com ele porque o meu ídolo político é A ou o meu ídolo político é B. Para entender como a esfera pública foi sequestrada, precisamos mergulhar nas entranhas dos algoritmos que governam nossa atenção. Jürgen Habermas, em sua análise mais recente, argumenta que a transformação digital subverteu a relação de correspondência necessária entre o que o governo faz e o que o cidadão deseja. Nas décadas passadas, o sistema de mídia era centrado em jornais e televisão, que, apesar de todos os seus defeitos, operavam sobre uma lógica de mediação jornalística.
E hoje isso é completamente diferente, né? Essa mediação foi substituída pela plataformização, onde o critério de visibilidade não é mais a verdade ou a relevância pública, está longe disso, mas o engajamento emocional. Na prática, é apenas um eufemismo para o ódio e indignação lucrativa. As plataformas digitais, elas funcionam como intermediários sem responsabilidade, que transformam o que antes era correspondência privada em um novo e íntimo tipo de esfera pública, onde o privado transborda sem filtros para o debate coletivo. O problema é que esse ambiente encoraja o usuário a rejeitar vozes dissonantes e a incluir apenas o que preserva sua identidade, criando o que Habermas chama de semipúblicos. São espaços isolados onde os membros não veem mais a esfera pública geral. Esse local, esse lugar para um melhor argumento, pois não? Mas como um reino de hipocrisia. E vejo agora como essa estrutura se transformou ao longo do tempo, saindo da racionalidade para o lucro algoritmo puro e simples. A economia da atenção é uma tecnologia de modificação comportamental. Algoritmos de recomendação criam públicos calculados que organizam a conectividade baseada nos interesses econômicos da plataforma e nunca, logicamente, no discurso democrático. Eles nos vendem a estética do bilionário como um herói da inovação. Esqueçam disso. O tal samaritano digital que decide quem merece ter internet ou acesso a remédios, enquanto silenciam o fato de que a produtividade da IA está sendo capturado quase exclusivamente por quem já detém o código. Essa dinâmica substitui a ação comunicativa de Habermas, ou seja, o uso da linguagem para alcançar entendimento mútuo. Essa ação comunicativa é trocada por uma ação estratégica, que é a linguagem usada como arma de manipulação. Curiosamente, alguns estudos mostram que o raciocínio estratégico está associado a uma redução nas ativações cerebrais em áreas relacionadas à sensibilidade moral e ao processamento emocional social. Trocando em miúdos, a arquitetura das redes sociais está, literalmente, nos tornando menos capazes de empatia e mais propensos a tratar o outro como objeto a ser vencido. A consequência é um prisma de mídia social que distorce nossa percepção política. Se pudéssemos trazer os filósofos clássicos para o centro desse debate, o choque seria monumental. Imagine Jürgen Habermas enfrentando a realidade de 2026. Habermas diria que a legitimidade de qualquer sistema depende do diálogo e da justiça. Mas o que vemos hoje é a colonização do mundo da vida pelo sistema econômico e administrativo. Para ele, a sociedade moderna divide-se entre o mundo da vida, onde criamos cultura e valores, e o sistema, governado pelo dinheiro e pelo poder. A tragédia atual é que o sistema não apenas influencia o mundo da vida, mas também o devora como um parasita insaciável. Vamos trazer então o conceito do véu da ignorância, mais ou menos assim. Se você não soubesse iria nascer hoje como herdeiro de uma dinastia financeira, cujo patrimônio se auto-perpetua sem qualquer esforço, ou como um trabalhador precarizado tentando sobreviver à inflação, que regras que você escolheria? Rawls argumentaria que escolheríamos o imposto global defendido hoje pelo G20, pois a riqueza só é justa se beneficiar a base da sociedade. Mas aqui entra a ironia sutil de Habermas. Afinal de contas, que liberdade existe em um sistema onde a herança acumulada torna a competição meritocrática uma fraude estatística? Quando a riqueza extrema distorce o mercado e sequestra o discurso público, a liberdade torna-se apenas a liberdade do suzerano de oprimir o vassalo digital. E para que não restem dúvidas sobre essas posições filosóficas, confiram este resumo das correntes que disputam o futuro da nossa economia. Habermas nos lembraria que o uso da linguagem orientada ao entendimento é o modo original da fala humana, enquanto o uso estratégico é apenas um parasita. No entanto, hoje, o parasita parece ter matado o hospedeiro. A situação ideal de fala, onde todos têm chances iguais de participar, tornou-se uma utopia amarga em um mundo onde o algoritmo decide quem será ouvido, baseado na capacidade de gerar lucro para o castelo.
A refeudalização que Habermas teme é visível na forma como os bilionários operam hoje como soberanos privados. Eles são os novos senhores de terras que permitem que os camponeses, no caso nós, os usuários, cultivem nossas opiniões em seus campos, desde que entreguemos a colheita dos nossos dados e não questionemos a autoridade do proprietário do servidor. E aí vamos trazer essa teoria para o chão da fábrica da realidade, como exemplos que fundem a economia e a precarização do espírito humano. O primeiro caso é o que podemos chamar de o dilema da predestinação meritocrática. No Brasil e no mundo, a riqueza extrema foi sacralizada. Mas como conciliar a fé no esforço pessoal com o dado de que o maior preditor de riqueza em 2026 é o sobrenome e não o diploma? O que nós fazemos? Um exemplo real e alarmante ocorreu nas eleições romenas de 2024. O Tribunal Constitucional anulou o primeiro turno devido a uma manipulação em massa no TikTok, onde o candidato recebeu preferência algorítmica através de uma rede coordenada de contas falsas e likes comprados. Isso é a refeudalização na prática. A aparência de entusiasmo popular é fabricado por quem tem mais recursos, mantendo a ilusão de apoio político, enquanto as decisões já foram seladas nos bastidores do capital. O segundo dilema é o da soberania democrática versus a eficiência contábil. A tributação dos super-ricos é necessária para evitar o colapso fiscal dos estados. Mas o dilema ético para vocês é o seguinte: você prefere um mundo onde a sua sobrevivência dependa da caridade benevolente de um bilionário, o samaritano digital, ou um mundo onde esses recursos são geridos de forma republicana através de leis transparentes? E aí eu vou para o terceiro exemplo, que é a colonização das relações íntimas. As plataformas de relacionamento hoje utilizam IA para quê? Não só para sugerir parceiros, não, mas para treinar usuários sobre como namorar corretamente de acordo com as lógicas comerciais e pontuações de crédito. Quando delegamos nossa escolha romântica a um algoritmo, estamos permitindo que a racionalidade estratégica devore o último refúgio da ação comunicativa, no caso, o afeto. Se você descobrisse que sua opinião política foi moldada por um algoritmo que lhe mostrou apenas uma fatia da realidade durante meses, você ainda consideraria seu voto livre? Se a resposta for não, então precisamos admitir que a democracia, sem uma infraestrutura de comunicação protegida do capital externo, é apenas uma peça de teatro. As consequências de ignorarmos esse abismo são sociologicamente devastadoras. Quando a desigualdade atinge níveis pré-Primeira Guerra Mundial, a democracia deixa de ser um sistema de governo e torna-se um verniz para a oligarquia. O dano moral mais profundo é a normalização da barbárie. Na prática, seria o aceitarmos que um algoritmo decida quem tem crédito ou quem é suspeito, ignorando que esses códigos são treinados em dados que refletem séculos de racismo estrutural e misoginia. A fragmentação da esfera pública em semipúblicos alimenta movimentos extremistas e desumaniza o outro, antes mesmo dele poder falar. Além disso, temos o colonialismo digital, onde as grandes corporações extraem dados como matéria-prima de populações vulneráveis, especialmente no sul global, sem oferecer qualquer soberania em troca. O dado estende-se à saúde mental coletiva. Vivemos em um estado de auto-otimização permanente, o tempo todo, onde até nosso tempo livre é colonizado pela necessidade de gerar conteúdo para plataformas que lucram com nossa ansiedade. Acompanhe comigo este quadro sobre os impactos sociais dessa nova era. Concluir este pensamento exige que recusemos o cinismo. Tributar os 2% mais ricos do mundo não é apenas um ato financeiro ou um gesto de inveja. Está bem longe disso, hein, pessoal? Mas sim, e principalmente, é uma medida de legítima defesa da civilização. Sem recursos para investir em bens públicos e infraestruturas de comunicação que não sejam movidas apenas pelo lucro, a democracia é um navio sem leme. Como Habermas nos lembraria em suas palavras finais no ensaio de 2022, não precisamos apenas de diretrizes políticas, mas de um imperativo constitucional para manter uma estrutura de mídia que garanta a natureza deliberativa da formação da opinião pública. Isso significa que a regulação das plataformas digitais
e a limitação do poder econômico desenfreado são as condições necessárias para que a liberdade de expressão não seja apenas o direito do mais rico de gritar mais alto. O caminho para o pensamento crítico começa quando paramos de tratar a economia e a tecnologia como forças da natureza e passamos a entendê-las como escolhas éticas. A resistência começa na exigência de uma constituição digital que proteja o nosso mundo da vida. Portanto, deixo a provocação final para vocês aí nos comentários. Vai lá, pergunta. Se o rendimento do capital morto hoje vale mais do que o suor do seu trabalho vivo, e se o algoritmo decide o que você vê antes mesmo de você saber o que queria ver, como você ainda consegue defender que esse sistema é baseado em mérito? Se você estivesse atrás do véu da ignorância de Rawls, você teria coragem de assinar o contrato social do mundo em que vivemos hoje? Pense nisso com a elegância de um filósofo e a urgência de um cidadão. O primeiro passo para ressuscitar o debate é tributar o capital que o sufoca e retomar as chaves do nosso espaço comum. Vamos conversar sobre isso, mas dessa vez tentando realmente entender o outro, antes que o próximo algoritmo nos diga quem devemos odiar. Você gostou do conteúdo deste vídeo? Por favor, dê seu like para que isso possa ser compartilhado com outras pessoas. E se achar adequado, inscreva-se no canal. Obrigado e vemo-nos em breve.